Celebrando assim o segundo domingo do tempo da Páscoa, a primeira leitura de hoje vai nos mostrar o quanto as pessoas, pela fé, foram experimentando a sua palavra, experimentando a graça de Deus, experimentando a força do Espírito Santo. Depois do Evangelho de hoje também vem nos mostrar que por 3 vezes Jesus aparece aos discípulos e o que é que ele diz? A paz, mais alto, a paz esteja convosco. Bonito perceber isso, que é pela fé na pessoa de Jesus Cristo, conhecendo Ele, tornando íntimo dEle pela palavra, é que a paz também começa a nascer no nosso coração. Embora hoje o mundo avançado na tecnologia, avançado em tanto conhecimento, mas que a gente percebe ainda no coração humano uma enorme aflição, medo, um medo que vai tomando conta das pessoas, e esse medo vai desestruturando a vida das pessoas. E sabe qual é o medo que as pessoas têm hoje? De conhecer Jesus Cristo, medo de aderir a Ele, medo de encarnar a palavra de Deus no seu coração. Esse processo de conversão, esse processo de adesão à palavra, a gente percebe que gera no coração humano uma aflição, uma angústia, uma ansiedade. É as portas fechadas do Evangelho de hoje. É um convite que a liturgia de hoje nos faz nesse tempo da Páscoa. Será que nós estamos ainda com o nosso coração, com aquela portinha do nosso coração fechada para a graça de Deus, fechada para conhecer Jesus, medo de aderir a Ele, medo de Ele nos convidar a uma mudança de vida, e a gente ter que deixar para trás muitas coisas, e essa tensão não deixa o coração humano fazer uma experiência de fé. Quem é que passou por essa tensão no Evangelho de hoje? Por essa experiência de não aderir, só se eu ver, só se eu colocar, exigindo dos apóstolos sinais, não é isso? E hoje também é assim. Quantas pessoas, para acreditarem em Jesus, qual é a primeira condição que coloca? Só se Ele me curar, só se Ele realizar tal coisa, só se acontecer isso, só se acontecer aquilo. Não é esse um caminho verdadeiro, autêntico, para experimentar a graça de Deus. Isso significa que o coração humano ainda está incrédulo, coloca condições para aderir à pessoa de Jesus Cristo, não consegue fazer uma experiência de fé. Por isso, Tomé, diante de nosso Senhor ressuscitado, o que é que ele vai dizer? Meu Senhor e meu Deus. Nesse momento, então, ele professa a fé. E olha o que nosso Senhor vai dizer no Evangelho:
Bem-aventurados aqueles que crerem sem terem vistos. Quem são esses bem-aventurados? Quem são? Nós. Alguém já viu Jesus fisicamente? Como Tomé viu? Se alguém vê, fala para o padre que a gente tem que encaminhar para alguma orientação melhor, né? Quem vê? Porém, nós acreditamos nele pela fé. Pela fé. E aonde nasce a fé? No nosso coração. Por isso, nesse segundo domingo, a igreja também nos coloca o domingo da misericórdia. Qual coração humano? Qual coração humano que não quer experimentar a misericórdia de Deus? Qual coração humano que não quer sentir o outro como irmão? Qual coração humano que não deseja sentir o amor do outro? Qual coração humano que não deseja viver a reciprocidade? Por isso esse domingo é o domingo da misericórdia, porque no nosso coração existe esse desejo latente de experimentar o amor de Deus, de experimentar a bondade do Pai. Qual filho, qual filha que não quer ser amada pelo Pai? Qual filho, qual filha que não gosta de receber o abraço do Pai? Qual filho, qual filha que não gosta de receber a ternura do pai ou da mãe? Não existe. Todos nós queremos isso. Todos nós desejamos isso. Muitas vezes a nossa prepotência, a nossa ignorância não nos deixa se abrir para isso. Mas no fundo, o coração humano quer experimentar esse amor de Deus. No fundo, o coração humano quer experimentar a misericórdia de Deus. Às vezes de forma se manifestando, às vezes até de uma forma agressiva, mas na verdade está ali doendo, está ali desejando ser amado, ser querido, ser compreendido. Está ali desejando, gritando, o coração humano grita, às vezes de uma forma agressiva, né? Às vezes de uma forma prepotente. Me olha com amor, me olha com o olhar do Pai. Por isso a igreja dedica esse domingo ao domingo da misericórdia. Nós cristãos somos cristãos por misericórdia de Deus, porque experimentamos no nosso coração a bondade, o perdão, a graça, o amor do Pai. E nós encarnamos esse amor na nossa vida. Então que Deus nos ajude, junto com a igreja esse ano da misericórdia, olhar para o outro, para a outra, como nosso irmão, como a nossa irmã. Somente nesse olhar de igualdade é que Deus pode se manifestar. Somente nesse olhar do encontro é que Deus pode se manifestar. É no encontro com as pessoas, é no encontro com a vida que a misericórdia de Deus se manifesta. E fazendo essa experiência de fé, nós vamos assim experimentar a bondade de Deus. Por isso, celebrar hoje, domingo da misericórdia, é perceber isso, que nós temos um Pai, e esse Pai nos ama. E quem comunicou o amor do Pai? Jesus Cristo.
Vocês assistiram o Fantástico Domingo? Fizeram uma pergunta, a menina, para o Papa Francisco: por que nós, crianças, temos que fazer catequese? E o Papa respondeu assim com muito carinho, falou o nome dela, querida, tal. Temos que fazer catequese, ele disse, para conhecer o nosso verdadeiro amigo. Quem é o nosso verdadeiro amigo? Jesus Cristo. Bonita a resposta do Papa, né? Pela catequese, vocês, crianças, conhecem o verdadeiro amigo, sempre pronto, sempre com o coração aberto para escutar, para olhar para vocês, para dar a graça que vocês precisam, para nos compreender. Olha, Jesus Cristo é a comunicação do amor do Pai. Jesus Cristo é a comunicação da misericórdia do Pai. Agora, meus irmãos, no mundo onde as relações estão fragilizadas, no mundo onde os valores se diluíram, fica cada vez mais difícil de experimentar a bondade de Deus. Portanto, a nossa missão é grande: escutar o outro, olhar para o outro, sentir o outro, sentir a aflição que está no coração dele ou dela, mas olhar com o olhar de Deus, não só falar de Deus, mas escutar e dizer para essa pessoa: olha, você está diante de um amigo verdadeiro. Ser cristão é isso, é ser livre, é ser autêntico, é saber se colocar diante do outro numa escuta sincera, diferenciada. A nossa escuta de cristão não pode ser uma escuta de feira ou então de barzinho, mas uma escuta diferenciada, escutar o coração do outro com o ouvido de Deus, olhar para o outro com o olhar de Deus, um olhar mais além, para poder comunicar a misericórdia do Pai. Que Deus nos ajude nesse domingo da misericórdia, se abrir para isso, não ter medo de experimentar a fé, porque somos todos, como diz o Evangelho, os bem-aventurados. Deus confia em nós, Deus envia sobre nós seu Espírito para ajudá-lo nessa missão de evangelizar e humanizar o mundo. Então vamos ficar em pé, professar a nossa fé.